Voltamos, Brasil. Num momento agora muito importante do programa, quando a gente tem algum médico que venha nos orientar e explicar para você que está em casa, para a gente sempre é bom, né? A gente aprender um pouco mais. Estou recebendo agora o doutor André Manzano, gente, médico intervencionista da dor. Ele é especialista, já veio no programa, já é médico do programa, quero que venha mais vezes. Ele resolve e esclarece qualquer dúvida nossa sobre dores. E hoje ele escolheu a hérnia de disco. Então, se você tem alguma dúvida, eu trouxe uma coluna aqui e vai explicar pra gente. Primeiro, doutor, boa tarde. Boa tarde, naquele português bem simples para dona de casa, pra gente poder entender o que é a hérnia de disco, quando ela acontece, por que ela acontece. A hérnia de disco, nós temos um vídeo. Pode colocar no ar o vídeo? Coloca o vídeo pra gente entender. Fica entre as vértebras da nossa coluna. Então essa nossa coluna, essa substância que está aparecendo aí é o disco intervertebral. É um amortecedor que temos entre as vértebras, né? O amarelo. Não, o amarelo não, o azul. O azul, o azul. Tá. E à medida que a gente vai envelhecendo e a sobrecarga até do peso e da postura, esse disco pode protuir, ele pode vir para trás e pinçar aquele nervinho e a dor, fica uma dor nas costas que vai para a perna. É o famoso ciático que a população refere, né? Nossa, isso é hérnia de disco, é uma degeneração da coluna vertebral. E como que faz para recuperar isso, doutor? A recuperação... Você fala que ela acontece mais com o passar dos anos? Com o passar dos anos. Então, assim, a hérnia, ela tem a capacidade de ser reabsorvida pelo corpo, né? Mas o paciente, ele tem que criar condições para que isso aconteça. Então, principalmente, diminuir a sobrecarga, né, da coluna vertebral, né? Então, diminuir o peso... aquela imagem ali? Exatamente, né? Então, aquela imagem... A primeira imagem, escrito degeneração, é um estágio inicial. Depois, a segunda imagem, já tem uma hérnia significativa. A terceira imagem, onde está escrito extrusa, agora saiu, é uma hérnia já bem avançada. E essa hérnia pode, inclusive, se separar do disco num estágio um pouquinho mais grave, né? Então, aquele nervo que está avermelhado ali é a região irritada que vai causar dor, necessariamente, ali, né? E como que é o tratamento, doutor? Nós temos vários tratamentos, né? Então, depende do tipo de hérnia e depende dos sintomas do paciente, né? Inicialmente, o tratamento é medicamentoso e com fisioterapia, desde que seja especializada. Não dá para a gente imaginar que se o paciente for numa fisioterapia e receber, entre aspas, choquinhos por 10, 15 minutos, isso vai resolver. Né? Então, é preciso que haja uma reabilitação osteomuscular por parte do paciente, né? Então, esse é o estágio inicial. Quando não dá certo isso, algumas vezes isso não é suficiente, nós temos alguns procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos, e isso significa que não é necessário cirurgia. Então, nós podemos, por exemplo, com uma agulha, infundir uma substância anestésica com anti-inflamatório na hérnia. Ou com outro tipo de agulha, emitir uma corrente de radiofrequência inativando a hérnia. E, eventualmente, até um material mais específico que nós conseguimos tirar um pedaço da hérnia sem cirurgia, através de agulha. Estou vendo a acupuntura, mas isso é uma solução, assim, por um tempo determinado, mais longo? São artifícios para tirar a dor do paciente de modo que ele consiga fazer uma reabilitação adequada. Porque o que a gente vê é que muitas vezes o paciente tem muita dor e não consegue fazer a fisioterapia adequada por conta da dor. Nossa, o que pode gerar depois uma hérnia quando ela está mal cuidada, então, que esse avanço todo? Eventualmente, em casos mais raros, ela pode até diminuir e abolir a motricidade da perna, o paciente não conseguir mexer a perna, por exemplo. E aí é uma indicação de cirurgia de urgência, tem que ser operado rapidamente. Tem prevenção? A gente não tem hérnia? A grande prevenção é mudança do estilo de vida. É o paciente se alimentar bem, não ter sobrepeso ou obesidade, fazer exercícios físicos regulares e manter uma postura boa. E não fumar, porque a gente sabe que o tabagismo aumenta em até 50% a chance do paciente ter hérnia de disco. 50%? Até 50%. É muita coisa, né? É muita coisa. Teles, tem perguntas? Tem pergunta, Sinane. Tem aqui o Carlos Oliveira, ele é de Aracaju, Sergipe. Ele pergunta sobre um tratamento que o médico falou de hérnia de disco, se é efetivo esse tratamento, né? Fala também, ele quer saber detalhes também sobre essa cirurgia que diz que é um cortezinho na pele e quer saber detalhes aí. Desculpa, qual é o nome dele? É o Carlos. Carlos, eu imagino, você não especificou muito, mas pela descrição, você deve estar falando da cirurgia endoscópica. Isso. Que é uma cirurgia minimamente invasiva, com corte pequeno, realizado através de endoscópio. Bom, de fato é muito efetivo esse tratamento, mas tudo depende do tipo de hérnia, né? Isso é muito importante, o tipo de hérnia na ressonância, certo? E o tipo de sintoma que o paciente tem apresentado. Com esses dados, o médico consegue decidir pelo melhor tratamento.
Mas, de modo geral, é um bom tratamento para a hérnia, sim. Vai agravando muito rápido? Depende. A hérnia é uma situação que ela vai piorando a dor? Pode piorar a dor, sim, mas tudo depende do que o paciente faz. Se ele mantiver aquela sobrecarga na coluna, com certeza a hérnia vai piorar. Então é um dos fatores de risco piores, então, os maiores inimigos é sobrepeso, tabagismo e sedentarismo. Tudo que o nosso amigo EV Sobral não faz. Malha demais, né, EV Sobral? E isso é muito importante, né, para a saúde. Com certeza, mas isso que ele está falando é tão importante. Você sabe que hoje aqui, na TV mesmo, a gente tem algumas pessoas que estão com problemas que chamam, isso é... E tem gente que erra, né? É bico de papagaio, é isso, é aquilo, e não é, né? Não tem um diagnóstico correto, não é, doutor? Exato. Porque o diagnóstico é muito importante nisso também, né? Para depois fazer o tratamento, não é isso? Perfeito. Esse ponto é muito interessante, o diagnóstico. Porque nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Sim. Tem um estudo muito interessante, onde os pesquisadores recrutaram vários esportistas de 16 a 23 anos, todos sem dor nenhuma. E mostrou que 31% tinham hérnia de disco, sem dor nenhuma. Então não é porque o paciente tem uma hérnia na ressonância que aquilo é causa da dor dele. Por exemplo, onde a gente pode focar aqui? Aqui? Aqui, tá bem. Então essa coluna aqui que é um modelo. Aqui nós temos, por exemplo, a articulação sacroilíaca. Qual que é essa articulação? Entre o osso aqui da bacia e o sacro. Essa articulação é uma grande articulação, ela tem cartilagem como a do joelho. Ela pode sofrer artrose e promover dores iguais da hérnia. Ou, por exemplo, essa articulaçãozinha aqui entre as vértebras. Entre cada vértebra tem uma articulaçãozinha dessa que nós chamamos de faceta. Ela também pode sofrer artrose e causar dores da mesma forma que a hérnia. Então, o diagnóstico preciso é muito importante, porque dependendo do diagnóstico, vai mudar o tratamento, obviamente. Né? Certo, doutor. Michel Teres, tem perguntas? Tem sim, a pergunta que muita gente querendo saber, quais são os sintomas de uma hérnia de disco, doutor? Quais são os sintomas? O principal sintoma da hérnia de disco é a dor lombar, que passa a doer a perna junto, né? Que a gente chama uma irradiação para a perna, né? E também o paciente pode ter parestesia, que é uma sensação de formigamento na perna, às vezes dormência, que é aquela sensação que você tem quando vai ser anestesiado pelo dentista, só que na perna, né? Nossa, e às vezes, diminuição da força muscular daquela perna. Né? Ô, doutor, mas isso ela pega da coluna, ela abrange as duas pernas quando você está com a hérnia de disco? Usualmente uma perna só. Pode acontecer dos dois lados, mas a hérnia usualmente vai para um lado ou para o outro. E dependendo do... Ah lá, ela está mostrando lá. Então, dependendo... Aí está mostrando bilateral, dos dois lados, né? Então, dependendo do nível da hérnia, por exemplo, ali mostrando L1, que é a primeira vértebra lombar, pode dar uma dor mais lombar e ali na virilha. L2, descendo um pouquinho para a coxa. L3, que é a terceira vértebra lombar, pode já ir para baixo, para a perna. L4 e L5 a última. E tem S1 ainda, que a dor pode ir até o pé. Eu acho que o L2 é o que mais reclamam, não é? As hérnias são mais frequentes embaixo, né? São mais frequentes L5, S1 e L4, L5, nas vértebras de baixo. Né? Não quer falar do ciático? Do ciático, porque o ciático é formado pelas últimas raízes, das últimas vértebras, né? Então é o mais acometido, com certeza. Né? E esse aí? Essa é a ressonância típica do paciente com hérnia, né? Então você percebe do lado esquerdo, é uma ressonância mais ou menos relativamente normal. Do lado direito, a gente percebe que tem uma protusão daquela substância preta entre as setas que tem ali, para trás, comprimindo a raiz nervosa que passa ali naquela região branca, que parece uma coluna branca ali mais à direita, né? Aquilo é a ressonância de um paciente com hérnia. Essa dor deve ser insuportável, né? Porque quando chega nesse ponto que está dando essa compressão... É uma dor insuportável e limita muito as atividades diárias, né? Quiropraxia ajuda? Ajuda sim, em alguns casos ajuda, mas desde que seja com um profissional especializado. Especializado. Né? Eu tenho um Porque australiano pode que piorar. No programa que era muito bom. Pode piorar, inclusive, em alguns casos. Certo. Teles, tem perguntas? Tem pergunta, Sinane. A Mara, ela pergunta se tem algum remédio caseiro para hérnia de disco, para evitar a hérnia de disco. Não, o remédio caseiro não existe. Existem recomendações caseiras que foram aquelas que nós falamos anteriormente. Então, não fumar, se alimentar bem e não fazer atividade física. Esses são os remédios caseiros que nós orientamos. E não ter sobrepeso, não ganhar peso, gente. Não ficar acima do peso, porque vai sobrecarregar a coluna e pode piorar, né, doutor? Exatamente. Qual o conselho que você dá, então, para as pessoas que têm dores? Quantas vezes por ano, uma vez, que tem que passar por um médico
né, intervencionista da dor. Quando a gente começa a sentir esses sintomas, a gente tem que ir antes, na verdade, né? Que ninguém fica examinando a coluna. O paciente com dor deve procurar um médico especializado, primeiramente para ter um diagnóstico, né? Às vezes, tem problemas específicos causando a dor que não uma hérnia simples, por exemplo, né? Então, o primeiro passo é ter um diagnóstico. Com o diagnóstico em mãos, é possível, então, traçar um plano terapêutico específico para aquele paciente, né? Com um procedimento, se for necessário, e com uma fisioterapia especializada que usualmente é necessária. E esse tratamento é demorado? É contínuo? Não é demorado. São procedimentos que tipicamente demoram mais ou menos de 20 a 30 minutos. O paciente não precisa ser internado, ele pode ir embora no mesmo dia. E são procedimentos feitos sob sedação, como uma endoscopia, para que seja o máximo de conforto para o paciente, né? Tem idade? Qual a idade mínima de paciente seu com hernia de disco? Não tem idade. O paciente mais novo que eu já atendi tinha 17 anos. Com 17? E o que faz os jovens, então, ter hernia de disco? Sobrecarga, por exemplo, tenista tem muita hernia de disco, porque os movimentos são muito repetitivos e sobrecarrega muito a coluna lombar. Né? Nossa, jovem. Jovem. A gente fica esperando que vai acontecer quando tá mais velho, aí não dá, né? Por isso que eu vou falar pro Teles. Teles, compra um AP pra gente, meu bem, que aí a gente fica tranquilo caminhando na beira da praia aí, porque a construtora Tenda tá facilitando a vida do brasileiro, ajudando muita gente a realizar o sonho da casa própria. Presta atenção nesse recadinho. Atenção, a Construtora Tenda, em uma iniciativa inédita, está com condições imbatíveis para você sair do aluguel. Ligue 4003-3510 e agende a sua visita. São apartamentos que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida 3, com custos que cabem no seu bolso. Não compre apartamento sem antes consultar a Construtora Tenda. Ligue 4003-3510 e agende a sua visita. Você que mora em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Ligue 4003-3510 e agende a sua visita. Entrada facilitada, parcelas que cabem no seu bolso com documentação grátis. Venha fazer uma simulação sem compromisso e saia do aluguel. Ligue 4003-3510. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida 3. Ligue e agende a sua visita. Veja as condições comerciais de cada cidade. Só quem está há mais de 45 anos no mercado pode oferecer as melhores condições para você sair do aluguel. Construtora Tenda. Nosso negócio é construir felicidade. E o meu é torcer para que você consiga realizar o sonho da casa própria. Construtora Tenda, 4003-3510. Você liga, agende uma visita, conheça empreendimentos. Tem vários estados do Brasil. Eu fico torcendo que você consiga realizar o sonho da casa própria, porque ninguém merece pagar aluguel a vida inteira, não é, Teles? Com certeza, né? Com certeza. Tem a pergunta aqui da Vânia, ela pergunta ao doutor se existe algum tratamento para hérnia de disco sem cirurgia, doutor. Vânia, é muito importante a sua pergunta. Existe sim. Inclusive, atualmente, menos de 5% dos pacientes com hérnia são necessariamente operados, né? Então, existem os tratamentos que nós chamamos conservadores, né? Medicamento, fisioterapia, e existem os tratamentos intervencionistas minimamente invasivos, que foram aqueles que eu citei. Então, infiltrações com anestésico local e anti-inflamatórios, ou a radiofrequência do nervo que está sendo pinçado pela hérnia, ou, eventualmente, o que nós chamamos de descompressão percutânea do disco. Isso, o nome é feio, mas eu explico. Com um material específico, que é uma agulha bem fina, nós conseguimos aspirar o conteúdo da hérnia sem uma cirurgia e o paciente volta às suas atividades normais no mesmo dia. Quem tem hérnia pode voltar à hérnia? Ou se fizer mudanças de hábito de vida aí, ela pode ser eliminada? Pode voltar sim, pode voltar. Com a mudança dos hábitos, com a prática de hábitos mais saudáveis, né, a incidência da volta é bem menor. Né? Certo. Alô? Caiu. Teles com 2 L's. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Oliveira. Ela diz que sofre de hérnia há um bom tempo, mas nunca teve coragem de operar. Ela quer saber qual o risco que ela corre não operando a hérnia de disco. Fernanda, os sintomas que você deve se atentar, principalmente, é se houver diminuição da força muscular daquela perna que você sente dor. Se isso acontecer, você tem que procurar um cirurgião, porque talvez você tenha que ser operado, né? Mas na grande maioria das vezes, como eu disse, não é necessário a cirurgia. Doutor, eu queria te agradecer muitíssimo. O programa é curto, daqui a pouco já está chegando ao fim. Quero te convidar para você voltar mais vezes, com mais frequência, falando de dores. E cada uma vez a gente fala sobre um tipo de dor. Por exemplo, eu sou muito curiosa, dores de cabeça, que as pessoas reclamam muito.
Podemos falar, por exemplo, de neuralgia do trigêmeo, né, que é uma das dores mais insuportáveis que o paciente pode referir, que o ser humano pode experimentar, que é uma dor na face. Minha avó sofre com isso. É mesmo? E até hoje nunca existiu um remédio, aí fica à base de acupuntura, tal, paliativo, né? Não. Mas ela nunca conseguiu se livrar dessa dor. Então, para os telespectadores entenderem, a neuralgia do trigêmeo é uma dor na face, o paciente refere um choque na face muito forte, né? E em até... o medicamento resolve em 50% a 70% dos casos, mas existe um tratamento muito efetivo, mais de 95%, que é a radiofrequência do trigêmeo. E o que é esse procedimento? A gente coloca uma agulha especializada, encostada no nervo trigêmeo, e a gente literalmente faz uma lesão térmica, a gente queima aquele nervinho, inativando o nervo. Né? Então, inativou, parou de sentir a dor. Parou de sentir Tá vendo dor. como a gente não tem essas explicações? Ô, Evê, você quer fazer uma pergunta? Tipo de dores, né, que ele vai vir aqui ainda falar a respeito. No caso das dores ligadas, na verdade isso foi ficando muito conhecido e muito na moda desde que o Guga deixou o tênis, com as dores nos quadris. Depois teve o Pelé, né? E eu não sabia dessa importância dessa questão que envolve os quadris, que tem pessoas que fazem a cirurgia como o Pelé e não adianta nada, outras pessoas que não optam pela cirurgia, mas por tratamentos alternativos como o Guga, e diz que não está sentindo as dores, que está bem, claro que ele não voltou mais ao esporte, né? Mas assim, isso foi ficando... A Marília Pêra, né? Que teve também o problema dos quadris e as dores eram tantas que ela já... Todas as últimas cenas foram gravadas sentadas, né? E eu tenho em casa a minha mãe, que tem bastante idade e que ela também tem muito medo de fazer a cirurgia. Ela passou por um problema sério recentemente. Existe essa coisa alternativa também no caso dos quadris ou não, doutor? Existe. Então, assim, a mensagem que eu tenho que deixar é assim, cirurgia é bom, mas é o último caso. Então, o paciente tem que esgotar todas as opções. Principalmente uma pessoa muito idosa, no caso de minha mãe, né? Principalmente na pessoa idosa, onde o risco da cirurgia é maior, né? Então, de fato, existem alguns procedimentos, por exemplo, até infiltração de substâncias lubrificantes no quadril, e, eventualmente, até o que nós chamamos de denervação, ou seja, queimar os nervinhos que inervam aquela articulação. Doutor, você vai falar isso, já vou marcar, agendar. Olha, vale a Ver pena, sua viu? agenda. Até porque tem tantos famosos com isso, e isso que ele falou eu não sabia. Não que eu tinha falei. ouvido até agora que ele falou. Vou trazer semana que vem ou na outra semana aqui. Vamos ficar de 15 em 15 dias falando sobre dores? Fechado. Combinadíssimo? Combinado. Tem algum site que você possa deixar para quem está em casa? Tem o meu site pessoal, é o drandremansano.com.br, e tem o Facebook, que é o facebook.com/medicina da dor, onde semanalmente eu abasteço com informações interessantes sobre dor crônica. Obrigada, doutor. E eu que agradeço. Eu ficaria aqui horas e horas, mas o tempo do programa é rápido, aí eu vou para o intervalo comercial, 30 segundos e eu volto com muito mais para você na Tarde Show.